Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tô de volta aqui com as nossas lives. Vamos voltar com tudo agora depois dessas fériasinhas pequenas. Hoje eu vou falar um tema para vocês sobre por que a quimioterapia não funciona. Em alguns casos, lógico, né? Tem casos que funcionam, tem casos que não funcionam. E tem casos que funcionam e deixam de funcionar. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Foi uma dúvida que tiveram. Que aí eu anotei e agora estou explicando aqui, vou explicar aqui para vocês. Mas antes disso, vamos esperar o pessoal entrar, certo? Bom, e, e aí é isso. Queria saber, depois de vocês, como é que foi ficar aí na minha ausência, né? Foram 3 lives que a gente não fez, né? Foram 4 lives que a gente não fez. Semana passada toda e de segunda-feira. Então, estamos aguardando a pessoa entrar para depois dizer. E a gente segue naquela mesmos lembretes, né, que eu sempre dou no início de pedir as sugestões para os nomes da live. E aí a gente vai vendo um dia e a gente dá um nome para nossa live. Mas isso não vai impedir da gente ir fazendo, certo? E comentando também hoje do dia, que eu sempre comento. Hoje em dia tá um dia nublado, tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas apesar de estar nublado, hoje eu estou inspirado porque tem tempo que eu não faço a live e eu quero continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, vou trazer um conteúdo muito interessante hoje, que eu já falei, né, que é por que a quimioterapia não funciona. Eu acho que isso muitas pessoas não devem ter nem pensado assim, né? Por que a quimioterapia não funciona. Só pensar, parou de funcionar, meu Deus, está funcionando. Então, qual é o problema que a gente enfrenta, né, no dia a dia dentro da oncologia, né? Então, vamos esperar um pouquinho mais. Sei que esse horário 6h30 é um horário cedo, mas muitas pessoas também estão indo trabalhar, estão acordando, né? Estão fazendo seu café, ou então já estão, né, no ônibus e dá para ir assistindo essa live nesse horário. Então, bom dia para quem está entrando aí. Bom dia para todo mundo. Vamos esperar mais um pouquinho, que aí eu começo a falar. Bom dia, Gorete. Bom dia, Janice. Opa, beleza. Vamos lá, deixa eu ver que horas são aqui. 6h36. Eu acho que já dá para ir falando, né? O pessoal vai entrando aí com calma. Bom, voltando aqui a falar, o tema, repetindo mais uma vez para quem não tinha pego o início, o tema nosso é sobre por que a quimioterapia não funciona. Então, seguinte, quimioterapia é um medicamento que, numa forma genérica, acho que na verdade não deveria nem estar falando quimioterapia, para a gente poder falar por que medicamento contra o câncer não funciona. Porque hoje em dia a gente tem vários tipos de medicamentos diferentes, não só quimioterapia, né? Quimioterapia convencional padrão. Hoje em dia a gente tem muito mais até terapia-alvo do que quimioterapia convencional. E são medicamentos que funcionam de forma diferente, mas a questão de resistência ao tratamento passa mais ou menos pela mesma ideia. Então, vamos começar com uma analogia, a gente falar um pouquinho sobre antibiótico e bactéria, né? A gente tem o uso de antibiótico, a gente usa antibiótico, a gente sabe o quê? Que a maioria das bactérias comuns, normais, elas respondem a antibióticos simples, né? Por exemplo, você tem uma dor de garganta, você vai fazer um antibiótico ali que você compra na farmácia, né? Mas tem o antibiótico também que são vendidos na farmácia que não funcionam para aquelas bactérias de uma dor de garganta comum, por exemplo, uma infecção no dente. Porque a gente sabe que as principais bactérias que causam infecção no dente, que causam dor de garganta, elas elas são sensíveis a um antibiótico e são resistentes a outro antibiótico, naturalmente.
Por que elas são sensíveis a um? Por que elas são resistentes a outro? Os que são resistentes, né, elas produzem substâncias que elas têm alguma substância na célula dela que causa essa resistência. Então a gente já conhece esse perfil. Por que que bactérias hospitalares a gente precisa de antibióticos mais fortes? Porque a gente sabe que as bactérias hospitalares elas têm um perfil de resistência já maior a esses antibióticos, né? Então, quais são os mecanismos de resistência básicos para esses tipos de antibióticos? A gente tem as células produzindo. Como é que o antibiótico age? E falando de antibiótico, estou falando de quimioterapia, estou transportando esse exemplo das bactérias. O antibiótico ele entra na célula e vai lá dentro da célula da bactéria e impede o funcionamento de algum mecanismo dentro da célula. Tá? Impedindo esse funcionamento, a célula vai e morre. Tá? Só que aí a célula da bactéria ela pode ter algum mecanismo de jogar esse antibiótico para fora. Então, o antibiótico entra e ela empurra para fora. Entra e empurra para fora. E aí ela consegue estar sempre eliminando o antibiótico de dentro dela. Né? Então, é um mecanismo muito interessante. Um outro mecanismo é ela modificar aquele local onde está se ligando. Vamos dar um exemplo. Aquele antibiótico ele entra na célula da bactéria e ele se liga a uma região lá dentro da bactéria que produz proteínas, por exemplo. E aí que é muito importante para poder a bactéria se dividir. Só que aí a bactéria tem uma mutação que ela altera essa região que produz as proteínas e ela começa a produzir proteínas de uma maneira diferente. Aí aquele antibiótico já não se liga mais ali. Então ele já não faz mais aquele efeito. Aí ela começa a voltar a crescer. Daí a gente sabe o quê? Esses são os mecanismos. Né? E a gente sabe o quê? Que se a gente fizer uma dose errada do antibiótico, se a gente fizer o antibiótico parar de fazer e voltar a fazer, né? Ter essas interrupções e tudo, pode acontecer do antibiótico não funcionar mais. Né? Estava funcionando, não está mais funcionando. Por quê? Porque ocorre um mecanismo de seleção de bactérias. Ele começa a selecionar aquelas bactérias que têm aquela bombinha que a gente chama de bomba de eliminação, uma bombinha que funciona um pouquinho melhor, que elimina um pouquinho mais. E aí vai sobrando só as bactérias que são mais resistentes. As bactérias mais sensíveis, elas já vão morrendo. E aí quando você não dá aquela dose alta, essas bactérias que estão um pouquinho mais resistentes, elas começam a crescer. E aí depois o antibiótico não vai mais funcionar porque elas ganharam força. Né? Bom dia pessoal que tem entrado aí. Iracema, Kati, Eliane. Bom dia para todo mundo. Então, você pode não estranhe que eu esteja falando aqui de bactérias, mas eu estou falando de bactérias para dar o exemplo de tumores. Por que as quimioterapias não funcionam? Param de funcionar. Né? Então, a gente está falando de resistência bacteriana a antibiótico. Nos tumores, funciona mais ou menos da mesma forma. Né? As células tumorais, são células nossas, né? A quimioterapia entra na célula tumoral e vai agir lá dentro. Só que os tumores eles podem ter essas bombas de jogar a quimioterapia para fora, um ponto. Ele pode, como tem muitas mutações no tumor, e ele vai sofrendo alterações, então a quimioterapia mata as células tumorais, mas pode surgir uma célula tumoral que aquela região onde a quimioterapia se liga, ela, por causa da mutação, ela ficou diferente. E a quimioterapia já não se liga mais ali. E aí a quimioterapia já não funciona mais com aquela célula. Aí aquela célula vai crescer, vai dar 2, vai dar 4, vai dar 8, vai dar 16, vai dar 32 células, e por aí vai. E aí vai crescendo, aí passa a não funcionar mais. Então, esses são alguns mecanismos, né, que eu explico para vocês das quimioterapias não funcionam. Não funcionam. Às vezes, as células tumorais elas já nascem
com essa resistência a esse tipo de quimioterapia. Então, muitas vezes a gente tenta fazer a quimioterapia e já no início ela não funciona. Por quê? Porque ela já nasceu com aquela região de ligação diferente, ou já nasceu com aquela bombinha de eliminar o quimioterápico para fora. E aí a gente tem que trocar a quimioterapia, trocar o remédio que a gente está fazendo. Hoje em dia, existe uma coisa chamada medicina de precisão. Bom dia, Rose, bom dia, Kirleide, doutora Asher. Hoje em dia existe a medicina de precisão. O que é medicina de precisão? Oncologia de precisão, né? Na verdade. É um tipo de visão que a gente tem de fazer testagens nos tumores para descobrir, para tentar descobrir quais são a gente chama mutações, né? As alterações que aquele tumor tem de início que permitem que a gente faça um tratamento que a gente sabe que vai funcionar, impedindo aquela resistência primária que a gente chama, resistência logo no início do tratamento, né? Então, a gente vai fazer, já vai tratar direcionado, sabendo que vai estar funcionando, porque a gente já sabe as alterações que aquele tumor tem. A gente não tem hoje em dia ainda um tratamento, um teste para saber quais os mecanismos de resistência tumoral. Não tem uma coisa muito bem definida sobre isso. Então, a gente sabe, fazendo teste, a gente sabe qual a medicação que vai funcionar. Mas a gente não tem como testar uma medicação, a gente não tem como testar para saber se aquela outra medicação ali, que a gente sabe que também funciona para o câncer, não vai funcionar. Mais ou menos isso. A gente, na terapia-alvo, não. Na terapia-alvo, como ela tem um alvo, se aquele tumor não tem aquele alvo, você sabe que aquela outra medicação não vai funcionar, lógico. Se aquele tumor tem aquele alvo, você sabe que você vai fazer aquele medicamento e ele vai funcionar. Mas na quimioterapia, como é um tratamento mais genérico, né, a quimioterapia convencional, é diferente da terapia-alvo, você não tem um teste muito para a gente saber se aquela quimioterapia convencional vai saber ou não vai saber. Então, recapitulando para a gente dividir. Vamos dividindo em quimioterapia e terapia-alvo. São dois tipos de tratamento que a gente tem para o câncer hoje em dia. A terapia-alvo é fácil. A gente faz o teste e vê se ela tem aquele alvo. Se ela tem aquele alvo, aquele medicamento vai funcionar. Se ela não tem aquele alvo, aquele medicamento não vai funcionar. Agora, para a quimioterapia convencional, genérica, né? A gente não costuma ter um teste para saber se aquela quimioterapia vai funcionar. Então a gente faz, e pode funcionar e pode não funcionar. Quando que a gente faz a quimioterapia? Quando que a gente faz a terapia-alvo? Aí depende dos testes, dos estudos, cada tumor é uma coisa diferente de acordo com os estudos, né, que foram saindo. Então a gente não tem tumores que a gente só trata com quimioterapia, tem tumores que a gente trata com quimioterapia e terapia-alvo, e tem tumores que a gente tem tratado hoje em dia só com terapia-alvo, que são tratamentos mais específicos, direcionados e com respostas muito melhores, tá? E aí, a gente não até tem esses testes, mas só em estudos, né? Então, tem testes para saber se você tem uma mutação que não responde à quimioterapia, mas isso é muito difícil de saber, de fazer na prática, não tem na prática. Até tem, mas não é validado, então ninguém faz porque não tem um estudo para saber se aquilo ali é correto ou não. Então, por que a quimioterapia não funciona? Porque as células tumorais, às vezes, elas têm mecanismos de eliminação do medicamento, ou então alteram o local onde o medicamento se liga. E por que a quimioterapia, às vezes, ela funciona, depois para de funcionar? Porque, da mesma forma das bactérias. Porque, às vezes, ela tá lá agindo naquele tumor, mas naquela alvo dela lá, mas aquele alvo se modifica, né? Então, nossa, a terapia-alvo é um tratamento tão específico, a terapia-alvo é um tratamento que ela vai lá certinho naquele alvo e tem menos efeito colateral, porque aquele alvo só tem no tumor, não tem em outras células do corpo, e vai agir. Como é que para de funcionar? Para. Porque às vezes o tumor se modifica, né?
nem todos os tumores apresentam aquele alvo de uma maneira uniforme, né? Então, tem células tumorais na própria pessoa, né? No próprio tumor da pessoa, tem células que tem o tumor. Tá, vamos dar um exemplo. Aquele alvo ali, um pouquinho mais para a esquerda, outro um pouquinho mais para a direita, um pouquinho maior, um pouquinho menor. E aí a molécula, né, do medicamento, ela entra ali e se encaixa. E ela se encaixa bem naquela célula, mata. Se encaixa bem na outra célula, mata. Nessa outra aqui ela se encaixa mais ou menos e aí não mata muito bem. E aí não mata, e ela sobrevive. E aí depois opa, essa célula aqui sobrevive, então ela vai se crescer, vai se crescer, vai crescer, vai crescer, e daqui a pouco ela era uma célula só, e agora ela virou um monte de célula. E aí tem a resistência. Então, por isso que é difícil a gente encontrar uma cura para o câncer. E a gente entra nesse assunto de cura para o câncer, né? Ah, nossa, a indústria farmacêutica já descobriu a cura para o câncer. Gente, a cura é a mesma pergunta que você falar que a indústria farmacêutica já descobriu a cura para qualquer infecção bacteriana. A indústria farmacêutica ela já descobriu o antibiótico que cura todas as infecções bacterianas. E aí eles não vendem esse antibiótico porque eles querem que as pessoas morram de pneumonia. Gente, não é assim, a biologia não é assim. As bactérias, as células tumorais, assim como as bactérias, elas criam mecanismos de resistência, né? Então, acontece isso. Então, a gente não consegue combater o câncer por definitivo, assim, porque as células vão criando resistência. Por que a gente, às vezes, consegue matar o câncer? Porque, às vezes o quimioterápico, a terapia-alvo, ela é tão rápida e tão forte que ela consegue matar todas as células tumorais antes do que uma célula crie esse mecanismo aí de resistência, certo? Mas em muitas outras vezes, não. Ela mata, mas vai surgir uma célula ali que ela não se encaixa no quimioterápico e ela consegue escapar. Então, falando, né, um pouco até desse mito, né, de que, nossa, já se descobriu a cura para o câncer, porque é muito mais complexo do que a maioria das pessoas acham. Não é assim a cura para o câncer, né? Tem os mecanismos de resistência do quimioterapia, tem os mecanismos de resistência da terapia-alvo. Toda terapia, nossa, a imunoterapia é o tratamento mais moderno que tem. Tem tumores que eles não respondem à quimioterapia desde o início. Os estudos falham com a imunoterapia logo no início. Por quê? Porque tem tumores que já nascem resistentes à imunoterapia, né? E tem tumores que vão se transformando resistentes à imunoterapia, porque o alvo da imunoterapia lá no nosso corpo, ele pode se alterar, e aí já não funciona mais, assim como a resistência bacteriana. Então sempre que pensar, já existe a cura para o câncer? Você pergunta, já existe a cura para os antibióticos? A cura para as infecções bacterianas? Toda hora surge bactéria resistente, vocês veem na televisão, no jornal, né? No Jornal Nacional. Bactéria super resistente está causando infecções no hospital, não sei aonde. Porque é o mesmo mecanismo. As bactérias também criam. As bactérias são células igual às células tumorais, né? São células de fora, em vez de serem células nossas. E aí elas criam mecanismos de resistência. Então não existe assim um tratamento ideal. É sempre uma corrida. Uma corrida. O medicamento, a quimioterapia ou o antibiótico, tentando matar com todas as células tumorais, né, ou as células bacterianas da infecção, antes que surja alguma bactéria ou antes que surja algum tumor resistente. Então, para vencer essa corrida, tem que ser a dose certa, uma dose boa e de uma forma correta, sem interrupções, antes que surja essa bactéria resistente. Certo? Então, é isso. Por que a quimioterapia não funciona? Por conta disso tudo que eu falei nessa live de hoje. Certo? Deixa eu ver que horas são aqui, 6h52. Beleza. Eu acho que eu falei bastante sobre esse assunto, mas acho que eu expliquei legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, bota aí nos comentários, tá? Porque vai ser muito interessante saber o que vocês estão pensando sobre esse assunto que eu falei hoje. E deixa eu voltar aqui nos comentários, ver aqui o que o pessoal falou. Faz uma ausência sobre ausência de linfonodomegalias. Cat, se você puder me explicar um pouquinho direito o que você quer saber sobre isso, que fica mais fácil. Bom dia pro pessoal que foi entrando.
Dalton, meu primeiro ciclo de químio não funcionou. Já o segundo ciclo, com outra químio, está funcionando muito bem. Meus nódulos no fígado e peritônio estão se calcificando. Pô, parabéns, é muito legal ouvir histórias boas, assim, eu fico feliz por você, cara. Parabéns. E é isso, às vezes as células já tem esse alvo ali, aquela região onde a quimioterapia se liga, diferente. E então ela já de primeira já não funciona porque ela já é diferente do que a gente espera que seja. E aí não funciona. Aí a gente tem que trocar a quimioterapia para uma outra forma de agir no tumor para ver se ele tem um alvo mais normalzinho e se ataca mais a quimioterapia. Ataca mais o tumor. Maria Dolores, bom dia. Quais os alimentos se poderiam usar no tratamento? Eu já falei, nas minhas primeiras lives, eu falei sobre alimentação anti-câncer. Então dá uma procurada lá nas minhas primeiras lives e vai ter lá, tá? E você vai se surpreender. Eliane Lima, obrigado aí pelo elogio. Janice também. Beleza, gente. É isso. Então tá. Ó, temas para live, perguntas para live, se vocês quiserem, vocês podem mandar aí nos comentários, tá? A live vai ficar salva no IGTV e vou colocar no YouTube também, tem que colocar no YouTube. Queria que vocês também me seguissem lá no YouTube. Entra lá no meu canal no YouTube, Dr. Vitor Magalhães Oncologia também, é só entrar e clicar em inscrever. Aí vocês se inscrevam lá no canal e deixa um comentário lá no vídeo também, tá? Para ajudar a crescer o canal no YouTube. Muito importante também para chegar a mais pessoas. Tem pessoas que assistem aqui no Instagram, tem pessoas que assistem no YouTube, é outro tipo de público, então é mais gente podendo assistir e chegar nessa informação de qualidade, né? Então acho que é muito importante para essas pessoas. Certo? Então vamos lá. Recadinhos. Se quiserem dar nomes para nossas lives matinais aqui, deem, por favor, deixem nos comentários. Temas para essa live também. Pode dar nos temas direto. E a gente se encontra na sexta-feira, nossas lives segunda, quarta e sextas-feiras, às 6h30 da manhã, com mais um tema, né? Sobre oncologia, sobre quimioterapia, mas sobre nutrição, sobre alimentação, sobre estilo de vida, algumas reflexões sobre câncer também, sobre medicina. É uma abordagem que a gente chama de oncologia integrativa e funcional, né? Hoje em dia esse tema está muito em moda, se vocês querem procurar. Tem poucas pessoas têm essa visão da oncologia integrativa, né? Que é você pensar no câncer não só na doença, mas você pensa no câncer como uma pessoa com câncer. Então, nos meus tratamentos eu trato o câncer, mas trato a pessoa, trato a causa, a pessoa que originou o câncer. Então a gente tenta corrigir todos os erros, né, todos os problemas que a pessoa tem de hábitos de vida, principalmente, e não só hábitos de alimentação, mas de atividade física, hábitos de pensamento, tudo isso que contribuiu para o desenvolvimento do câncer. Então, o que eu falo para vocês aqui é oncologia integrativa e funcional. Então, vocês têm que tentar pensar, né, mudar essa visão de câncer que vocês têm, isso que eu tento passar para vocês, e isso que eu faço de inovador, de diferente, tá? Nas minhas consultas e tal, a gente tem as consultas junto com o nutricionista, a gente tem personal trainer, tem muita gente trabalhando junto, que é uma visão totalmente diferente da oncologia, mas que sempre baseado na ciência, né? Baseado em estudos científicos que hoje tem, só que são todos soltos, né? A gente está juntando tudo isso numa parte da oncologia nova, moderna, com uma abordagem moderna, né? E integrativa, porque integra todas essas áreas, né? Mente, corpo, integra várias áreas da saúde, nutrição, educação física, e integra também terapias alternativas e complementares também, que eu posso estar falando em outros temas também. Bom, é isso, gente. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre oncologia integrativa, também é só mandar uma mensagem. E é isso. Bom, vou lá. Um beijo para todo mundo que ficou.
E divulguem esses vídeos, divulguem meus canais para todo mundo, para essa informação de qualidade chegar para mais pessoas, certo? Um beijo e até logo, gente. Na verdade, até sexta-feira, 6h30 da manhã, com mais um tema. Valeu!